Rádio Rio de Janeiro. Estamos iniciando mais um Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Você vai poder ligar, mensagem do WhatsApp, Facebook para participar, respondendo à pergunta da produção do programa, porque hoje nós temos um tema muito atual. Uma pessoa condenada à prisão, ela está cumprindo uma pena, ela tem o direito de se ressocializar. E mesmo ali, cumprindo a pena, será que essa pessoa pode ser útil à sociedade? Essa é a pergunta que nós estamos fazendo a você para participar do Debate na Rio. E hoje nós vamos debater esse assunto, claro, sempre através dos princípios espíritas, com Nádia do Couto Vale e retornando aqui na nossa quinta-feira, nosso Dirceu Machado. Ligue e participe. 3386-1400. Ou então, envie sua opinião pelo WhatsApp, 984867633. E não esqueça, ponha seu nome, de onde você está falando. Mas você, internauta, pode nos acompanhar ao vivo. Tem dois caminhos. O site da emissora, www.radioriodejaneiro.am.br, ou o Facebook, a página oficial da rádio no Facebook. É só você acessar, nós estamos aqui transmitindo ao vivo, e aí você pode curtir, você pode compartilhar e pode também fazer o seu comentário participando do Debate na Rio. Mas por que nós estamos perguntando sobre essa questão da ressocialização da pessoa condenada, que está cumprindo pena numa prisão, e se ela pode mesmo assim ser útil à sociedade? É porque chegou aqui em nossas mãos a reportagem publicada pelo site Só Notícia Boa, reportagem que foi publicada no dia 11 de março deste ano, com o título "Detentos transformam bikes roubadas em cadeiras de rodas". Diz então a matéria: 2 presos de uma cadeia de Minas Gerais estão redescobrindo o valor de fazer o bem para as pessoas. Donizete e Damião já transformaram 300 bikes apreendidas por roubo ou tráfico de drogas em cadeiras de rodas para adultos e crianças da região que não podem comprar o equipamento. Os detentos são do presídio de Itajubá, no sul de Minas. O projeto das cadeiras de rodas começou há 6 meses e conta com o apoio da Elibras, empresa brasileira, fabricante de helicópteros, instalada em Itajubá. A empresa doa as rodas menores, o aro para a locomoção, o estofamento e faz a pintura da estrutura das cadeiras. Damião conta que já participou de algumas entregas e ele diz: "É um momento emocionante, fico muito feliz. É gratificante poder ajudar as pessoas com o meu trabalho." Leandro Rodrigues Palma, diretor de atendimento e ressocialização, diz que o projeto ocupa um lugar especial entre todas as atividades realizadas pelos detentos. E, então, ele faz a seguinte colocação: "Fiquei impressionado com um documento enviado pela ONG Caravelas, em que relatava problemas sociais da região e pedia ajuda. A partir disso, foram surgindo ideias para auxiliarmos de alguma forma." Então está aí a matéria publicada no site Só Notícia Boa: "Detentos transformam bikes roubadas em cadeiras de rodas". Por isso nós estamos perguntando a você: uma pessoa condenada à prisão, ela tem o direito de se ressocializar? Ela pode, mesmo ali na prisão, ser útil à sociedade? Nós vamos começar ouvindo nossa Nádia do Couto Vale. Evidentemente que é um direito de todos os indivíduos que faliram perante os documentos, os preceitos que regulam a vida na sociedade. Eles têm o direito de serem bem tratados, naturalmente, cuidados, mas atendendo aos preceitos que regem as normas de convivência social. Naturalmente que nós temos aí 2 questões. A primeira é o perfil do presidiário. Uma coisa que a psicologia do indivíduo perfeitamente nos explica, e particularmente a psicologia forense e a psiquiatria forense também indicam. Tanto que muitas vezes
juízes precisam do laudo técnico dos especialistas psicólogos, psiquiatras forenses para avaliar determinadas concessões que estejam sendo pleiteadas. Essa é uma questão. Então, há um perfil de presidiário que se presta a esse tipo de programa e um perfil que não se presta a esse tipo de programa. Correto. A outra questão é a relação direta que há entre causa, meio e fim. Qual é aqui a causa? Existem 2 níveis essas questões. A primeira questão a causa é ressocializar e a outra causa é trabalhar, é atender a uma necessidade social. Qual é o meio? No caso, é o trabalho. E qual é o fim? Um fim que retorna à sociedade o benefício do trabalho que esses presidiários estão oferecendo à mesma sociedade perante a qual eles estão resgatando a sua própria identidade social e até a sua autoestima, não é isso? Porque o trabalho, evidentemente, dignifica o homem. Não é uma frase de efeito, mas dignifica o homem. Então, evidentemente que, sendo um direito, isso deve assisti-los. E é altamente louvável que algumas unidades prisionais, como essa, qual é o nome do lugar mesmo? Itajubá, lá em de Minas. Itajubá, em Minas, façam isso. Aliás, em Minas também há uma outra unidade prisional que tem umas hortas maravilhosas, também tratadas e cuidadas pelos detentos. Então, isso nos dá um alento, não é isso? Sem para dúvida. A recuperação do indivíduo, que é o desejo de todos nós, para que a nossa sociedade se torne cada vez mais saudável. No momento, nós vemos muitos indícios de graves doenças, enfermidades que se tornam crônicas, não é? Enfermidades sociais crônicas, mas são projetos como esse em que há também, e aqui vamos louvar, a participação da empresa privada, claro, porque a empresa aí faz doação das rodas menores para eles poderem montar as cadeiras de rodas. Então, além de ser um trabalho meritório, é um trabalho que está criando um amálgama das várias camadas ou das várias instâncias sociais em benefício coletivo. Muito bem, então estamos aí ouvindo a nossa Nádia do Couto Vale, que está aqui respondendo a pergunta hoje do programa. Uma pessoa condenada à prisão tem o direito de se ressocializar? E ela pode, mesmo ali, estando detida, cumprindo a sua pena, mas será que mesmo assim ela pode ser útil à sociedade? Os nossos aqui, o Damião e o Donizete, estão sendo, né? Estão lá transformando bikes em cadeiras de rodas. Mas participando do debate na Rio, aliás, você também participe, envie aí a sua opinião, 3386-1400, ou mensagem de texto pelo WhatsApp, 98486-7633, ou faça o seu comentário através do Facebook, já que nós estamos aqui transmitindo o debate na Rio ao vivo. Mas está aqui nosso Dirceu Machado, que também vai agora fazer a sua colocação. Dirceu, uma pessoa condenada à prisão, estará cumprindo a sua pena, ela tem o direito de se ressocializar e, enquanto ela está cumprindo a sua pena, será que ela pode ser útil à sociedade? Bom, vamos por partes aí. Quando você pergunta se os prisioneiros têm o direito de serem ressocializados, talvez pudéssemos alterar um pouquinho a pergunta, se não se importa, e perguntar se o nosso país, se os nossos administradores, se o nosso sistema prisional, se o nosso governo tem o dever de ressocializá-los. E a resposta é sim, é dever, é obrigação. Para isso existe a prisão, para ressocializar, não é para afastá-los simplesmente, porque senão vamos transformá-los em animais, que é o que está acontecendo. É verdade. Então, o governo tem a obrigação de ressocializá-los. A segunda pergunta é como fazer isso? Na nossa opinião,
esse exemplo dessa dupla, desses dois rapazes, devia servir de modelo para o governo se inspirar. É um absurdo juntar um mundo de pessoas, um monte de pessoas, um grupo de pessoas, para não fazer nada, para ficar 2 horas por dia, 1 hora por dia e tomar sol, e depois voltar para a cela e ficarem elocubrando como é que vão fugir, como é que vão continuar nas suas atividades criminosas dentro da prisão. Quer dizer, está todo errado o nosso sistema. Então, realmente, esses dois são dois exemplos, um exemplo, né, dos dois, da atividade dos dois, que devia ser seguido por todo o sistema prisional. É dar serviço a eles, é dar instrução a eles, dar educação a eles. Agora, como é que pode, numa cela de 3x3, 3x5, 15 metros quadrados, botarem lá 40, 50 pessoas, onde não tem nem onde dormir? É desumano, então, né? É desumano. Então, nós estamos completamente defasados. Esse exemplo é um ponto fora da curva no nosso país e que precisa ser repensado. Senão, nós vamos cada vez mais alimentar a violência e o crime organizado ou esporádico aqui na nossa nação. Aliás, você está falando isso, Dirceu. O Espírito Maria Celeste, através da psicografia do Valdo Vieira, em reunião pública lá da Comunhão Espírita Cristã em Uberaba, a Maria Celeste tem uma mensagem com o título Presidiários. E ela toca exatamente do que você está colocando. Então ela se refere aqui, assim, respirando anos a fio, circunscritos às grades da prisão, em atmosfera de onde, quase sempre, foram expulsos o perdão, a gentileza e a alegria, suportam eles a vida purgatorial da espiritualidade inferior, ainda na vida humana, ruminando o fel do abandono, a peçonha do desespero, o tóxico do vício, o veneno do rancor, o fogo da revolta e a bile da frustração. Tolhidos, muitos vegetam. Condenados, outros desvairam. Enfermos, não raro, de corpo e alma, outros muitos padecem martírios simultâneos. Esfumaram-se os sonhos, perverteram-se os ideais, a fé cadaverizou-se. Filhos da penúria, amargam a via crucis de todas as necessidades. Em grande maioria analfabetos, são incompreensíveis a viverem incompreendidos. E assim ela vai, finalizando aqui a problemática de nós atendermos a todos eles. Está tudo aí. Está tudo aí que eu gostaria de ter falado. Está tudo escrito aí, realmente. Então, você e Maria Celeste estão nesse ligados. Ponto, né? Agora, nós temos aqui no Rio de Janeiro, claro, não existe só no Rio de Janeiro, mas está aqui pertinho de nós, funcionando. Nós temos a Instituição Espírita Cooperadoras do Bem Amélie Baudet, que tem a sua sede na Tijuca e que há muito tempo faz esse trabalho de assistência aos presidiários. E é muito importante isso, ou seja, levando a própria doutrina espírita, porque Allan Kardec, aqui nós fomos fazer a pesquisa e fomos encontrando aqui as coisas. Allan Kardec publicou um artigo na Revista Espírita de novembro de 1863. Na verdade, ele recebeu uma carta, né, de uma leitora da Revista Espírita, e essa pessoa disse que, através do senhor Bernois, levou com que esse senhor, que era um operário espírita, começasse a visitar o presídio lá na sua região. E o que aconteceu? Um dos presidiários acabou abraçando a doutrina espírita e se reformou. E esse presidiário, então, escreve uma carta de agradecimento. Ela enviou a carta a Kardec, e Kardec publicou na Revista Espírita, e fez, então, um comentário. Então, Allan Kardec diz assim: esse senhor Bernois, simples operário, era um exemplo recente do efeito moralizador do espiritismo e, por sua vez, já traz ao bom caminho uma alma desviada. Devolve à família e à sociedade um homem honesto, em vez de um criminoso. Boa obra para a qual concorreu uma senhora caridosa, estranha a ambos, mas animada do único desejo de fazer o bem. E tudo isto é feito na sombra, sem Fausto,
sem ostentação e com o só testemunho da consciência. E aí então encerra o seu comentário Allan Kardec. Espíritas, eis desses milagres de que vos deveis orgulhar, que todos podeis operar e pelos quais não necessitais de nenhuma faculdade excepcional, porque basta o desejo de fazer o bem. Se o Espiritismo tem tal poder sobre as almas manchadas, que não se deve esperar para a regeneração da humanidade quando ele tiver se convertido em crença comum e cada um o empregar na sua esfera de ação. Vamos trabalhar isso agora nessa questão da ressocialização, né, do nosso presidiário ser útil, que é o papel do Espiritismo dentro disso. Como você vê isso, Nádia? Pois é, nós temos um trabalho aí altamente dignificante nessa instituição, a Mélie Boudet, também vários outros companheiros nossos que trabalham, não sei se ainda trabalha, aquele nosso companheiro que gravava o programa com a Ana Mete. Você está falando do nosso Wilson Roboco? Também ele, mas estou falando de um outro que gravava o programa com a Ana Mete. Mas enfim, bom, ele, depois nós vamos 80 tentar e recordar tantos aí. anos, é porque agora não me ocorre, ele estava sempre aqui conosco gravando. Não sei se o nosso operador Pablo. Edi Montes. Muito bem, bem lembrada. Pablo. O Edi trabalha nisso. E não vamos esquecer que o nosso querido Gerson Simões Monteiro também trabalhou nessa esfera, visitando e orientando, à luz da doutrina espírita, os presidiários aqui no Rio de Janeiro. Então, essa é uma visão, e há ainda uma questão de alta relevância, que é o fato de que esses nossos companheiros fazem isso, como diz aí o Kardec, na sombra, né? Na sombra no sentido positivo, porque eles não buscam aparecer, porque o importante é levar a doutrina que tem que brilhar, e brilha na intimidade daqueles em cujo psiquismo ela deita raízes e os seres se renovam espiritualmente e passam até a participar desses encontros que se tornam regulares nas prisões e participam até ajudando o companheiro que está lá fazendo esse trabalho. Mas há outros companheiros que também fazem isso. Temos amigos em várias religiões. No judaísmo, por exemplo, nós temos a nossa querida amiga Diane Cooperman, que sempre trabalhou junto aos presidiários, também dando esse tipo de assistência espiritual. Então, é uma forma da atividade de todos nós, e inclusive essa nossa amiga, a representante do judaísmo, e todos nós espíritas, que já sabemos que devemos fazer tudo mesmo sem que a outra mão saiba, não é? É verdade. Obedecendo a orientação de Jesus, e é uma orientação sobre a qual o Kardec sempre coloca novas ênfases, né? E acabou de colocar aí também nesse particular. Muito bem. Dirceu, nós sabemos como é que está o nosso sistema penitenciário aqui no Brasil, né? Vimos aí recentemente, desde o início do ano, várias revoltas, muitas pessoas morreram, enfim. Mas como é que você vê, então, essa influência que o Espiritismo e outras doutrinas religiosas podem fazer dentro desse meio? Olha, eu acho que há um campo aberto a um trabalho efetivo das diversas denominações religiosas. E aqui eu me lembro de amigos do protestantismo, né? Das diversas denominações protestantes, de algumas, que têm trabalho muito meritório também. Pessoas que viviam para o crime e não sei se movidos por promessas outras ou se realmente se convenceram, mas que se tornaram pessoas boas, que largaram vícios até do fumo e da bebida pela atividade deles. Sim. A nossa doutrina é um pouco mais profunda. Eu tenho a impressão de que eu posso estar muito errado, Marcos. Eu não tenho muita experiência nessa área de atividade junto aos presidiários, né? Mas eu tenho a impressão que
tem que haver uma certa receptividade para quem está ouvindo os preceitos espíritas. Sim. Né? E isso é um pouco mais difícil no grupo social que está escutando, que estão nas prisões, né? Porque as nossas prisões, os nossos presídios se transformaram numa universidade do crime. Eu não sei, infelizmente, né? Mas é a realidade. Exato, né? É a realidade. Eu não sei nem como é possível criar grupos, de que maneira são selecionados esses presidiários para fazerem parte de uma reunião onde possam ouvir conceitos religiosos e conceitos morais. Realmente, eu aqui confesso que sou completamente ignorante no modus operandi. Quem quiser saber mais, por exemplo, sobre isso aqui no Rio de Janeiro, obviamente, já que nós citamos aqui a instituição Amélie Baudet, aliás, eles têm um programa aqui na Rádio Rio de Janeiro, que vai ao ar todos os domingos pela manhã, com o nosso Wilson Longobuco, o Márcio Horácio, que estão à frente do comando do programa, onde eles explicam como é que funciona isso dentro do sistema prisional aqui no Rio de Janeiro. Ou seja, como é que os grupos são formados, como é que os voluntários se apresentam, tudo isso. Então, ouçam aí o programa da Cooperadoras do Bem Amélie Baudet para ficar por dentro disso. Então, você falou uma frase aí, os voluntários se apresentam, os voluntários ouvintes. Ou os voluntários que vão... Claro que quem é nosso ouvinte aqui da Rádio Rio de Janeiro, o que acontece? O ideal é entrar em contato com a instituição, a Cooperadoras do Bem Amélie Baudet, porque já existem os núcleos espíritas em vários presídios, e aí o voluntário vai receber um treinamento, e a partir desse treinamento ele vai preencher todo um cadastro, porque tem que ser entregue, né, o DESIP, essa coisa toda, né? E aí vai começar a fazer parte lá do núcleo naquele presídio. Então, vamos supor que eu seja um dos nossos ouvintes. Isso. E gostaria de saber, lá dentro do presídio, como é que é feita a administração disso? Sim. Como são selecionados os elementos que vão assistir ou que vão participar? São de alta periculosidade média, ou são aqueles que já estão no caminho da ressocialização? Correto. Como é que é feito esse trabalho dentro das unidades prisionais? Não vou responder no lugar do Longobuco, não. É que eu vi domingo de manhã, ou pela internet, pode acessar o site também, da Instituição Espírita Cooperadoras do Bem Amélie Baudet. Então tem o programa aqui na Rádio Rio de Janeiro, mas pode acessar o site, entrar em contato com eles, que eles vão passar todas essas explicações, exatamente como funciona isso. Sim. Tá bom? Eu tenho, sempre que posso, né, eu tenho acompanhado o programa com o Longobuco, com os companheiros, então estou mais ou menos por dentro, né, de como funciona, tá? Minha gente, nós estamos aqui pertinho do nosso intervalo. Eu quero pedir desculpas aqui aos nossos ouvintes, mas houve uma queda de sinal aqui na internet e o nosso computador aqui, pelo menos aqui na mesa, ele não está mais conseguindo acessar. Mas, daqui a pouco nós vamos acessar aqui o Facebook, o WhatsApp e ver todas as entradas. Mas enquanto isso, nós vamos para o intervalo e você continue a participar aqui do nosso debate na Rio. Hoje nós estamos aqui debatendo a questão da ressocialização do presidiário, como que ele pode se tornar útil à sociedade, o que o governo deve fazer, qual é a influência das religiões dentro disso. Ligue e participe, 3386-1400, ou envie mensagem de texto pelo WhatsApp, 984-86-7633, não esquecendo de se identificar, ou pelo nosso Facebook, para você nos acompanhar ao vivo e enviar o seu comentário. Vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouco. Debate na Rio, 1400 AM para o Grande Rio e para o Brasil e o mundo. www.radioriodejaneiro.am.br. Atenção, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Você que ainda não atualizou seus dados cadastrais como participante e mantenedor do Clube da Fraternidade, precisamos fazer uma atualização. Para isso, envie preferencialmente seus dados para o e-mail
Informa CPF @radioriodejaneiro.am.br ou ligue para 0 operadora 21 3386 1403 ou 3386 1422. Informando nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição, o número do CPF, telefone, endereço completo com CEP e a data de nascimento e e-mail. A Rádio Rio de Janeiro agradece sua colaboração. Ninguém tem o direito de decidir pela vida do outro. O nascimento de uma criança é a alegria de muitas outras vidas. Deixe que essa criança cresça, aprenda, sonhe, tanto quanto você já cresceu, aprendeu e sonhou. Campanha pela vida contra o aborto. Compromisso da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade com você. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora, é o que eu amo. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Agora, com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação. Quem conhece o novo ensino médio, aprova. Já é assim com 72% dos brasileiros, segundo pesquisa do Ibope. Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Todo domingo, às 6 da manhã, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, você pode aprender o Esperanto, a língua da fraternidade, através do curso básico de Esperanto, do professor Silas Chaves. São aulas dinâmicas e sempre acompanhadas de exemplos. Aprenda Esperanto, todo domingo, às 6 da manhã, na Rádio Rio de Janeiro, a emissora que toda família pode ouvir. A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta O Céu e o Inferno, peça teatral que convida você a voltar à França do século XIX. Diversos espíritos contam o que encontraram depois da morte. Peça teatral baseada no livro de Allan Kardec. A apresentação, dia 26 de março, domingo às 19 horas. Arena Carioca Fernando Torres, Rua Bernardino de Andrade, 200, Parque Madureira. Informações 3088-6519. O Céu e o Inferno. ZYJ 462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. 13h28. Debate na Rio. Apresentação: Marcos Demário. Muito bem, estamos de volta no Debate na Rio, pela Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, ou pela internet. É só você acessar www.radioriodejaneiro.am.br. Você já percebeu que a sintonia entre o apresentador e o operador está perfeita. Muito bem. É o nosso Pablo que está ali, né? Como se dizia antigamente, ele está comandando as carrapetas, né? Isso era lá dos antigamente, né? Muito bem, Debate na Rio é jornalismo espírita interativo no ar, onde você liga, você envia mensagem, você participa. Hoje nós estamos debatendo, através dos princípios espíritas, a questão da ressocialização do detento, daquele que foi condenado, que está ali aprisionado. Como que isso deve acontecer? Qual é a influência que o espiritismo pode realizar dentro disso? E se mesmo ali, cumprindo uma pena, se ele poderia ser útil à sociedade? Nós estamos aqui com a participação de Nádia do Couto Vale e de Seu Machado. E como nós estamos aqui conversando no intervalo e surgiram histórias, vamos então contar uma. Se ele estiver aqui nos ouvindo, um abraço a você, Júlio. O Júlio é um companheiro espírita, que foi agente penitenciário, trabalhou lá no antigo presídio da Frecaneca, depois no sistema lá penitenciário de Bangu, e o Júlio contava lá as suas histórias, conta, né, até hoje, e ele estava aqui, e ele contou uma história em que um condenado por assassinato, um dia ali, né, conversou com ele e disse assim: seu Júlio, cadê aquela mensagem? Porque o Júlio é o seguinte: embora isso não seja, na verdade, autorizado, mas ele, como espírita, de vez em quando espalhava os volantes de mensagem espírita ali
entre aqueles que queriam receber. E ele já tinha reparado que muitos colavam, né, na parede lá da cela a mensagem. E esse então companheiro chegou para ele, seu Júlio, a semana passada o senhor não deu a mensagem. E aí o Júlio ficou surpreso, porque nem sabia que ele lia, né? Falou, você gosta, você lê? Aí ele falou, não, ler eu não leio, né? Porque o senhor sabe, né? Eu sei ler, né? Tá, mas se você não sabe ler... Você tocou no assunto que eu ia abordar. Pois é, então vamos aproveitar o gancho aí, Dirceu. Então, se você não sabe ler, como é que você pode estar sentindo falta da mensagem? Não, mas o outro lê para mim. Ah, e você ouve, e você tem gostado? Tenho. Então, muito... Não, pode ser. É que semana passada, realmente, uma coisa e outra tal, eu não consegui... Eu vou trazer outra, fica aí tranquilo. Então, ele colocava que existem muitos que têm realmente o coração muito endurecido, né, realmente já vieram, né, de uma situação muito ruim, mas outros, como aliás é colocado por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, muitos só precisam ter o coração tocado, sensibilizado, nada mais do que isso. Mas então, antes de você descer, passando aqui para Nádia, depois dessa história, é a ação da doutrina espírita, né? Você falou aí, ele ouvia, né? Esse presidiário ouvia o companheiro ler, né? para ele. Né? Eu vou pedir licença para fazer um depoimento pessoal, porque na Luz na Penumbra, né, nós estudamos e tal, um livro. E aí uma vez eu fui fazer palestra em um centro aqui na Penha. Certo. Eu não sei nem se eu já contei isso aqui, mas enfim, conta de novo. Eu vou contar de novo, porque é uma coisa muito interessante para o nosso coração e para a rádio. Então, aproximou-se de mim um jovem homem, me cumprimentou e disse assim, eu venho lhe agradecer, porque a senhora me fez companhia durante muitos anos. E eu fiz uma expressão de surpresa e ele disse, eu ouvia a senhora toda semana pela Rádio Rio de Janeiro. Então, ele ouvia o Luz na Penumbra e ele disse, me tornei espírita. Se você estiver ouvindo, mesmo que você não queira se identificar, meu querido companheiro, que Deus te ilumine, te guarde, te fortaleça e, se puder, também divulgue o que fez bem a você. Então, ele disse isso e é um depoimento que eu acho que devemos trazer aqui pela ação da Rádio Rio de Janeiro. Com certeza. Que penetra esses ambientes de grande sofrimento e que toca os corações, como você disse, né? Agora, é claro que nós precisamos fazer aí um corte e por isso que nós começamos a falar sobre a psicologia do indivíduo e a psicologia forense, porque há uns que realmente não estão ainda preparados para isso, para essa semente germinar, até porque, como espíritas, nós sabemos que podem já ter trazido essas inclinações de encarnações anteriores. Exatamente. Claro. E eles não conseguiram ainda vencer isso, né? E estão com dificuldades para vencer, segundo algumas situações que estão aí postas. Com certeza. Olha só. Você me tinha feito alguma pergunta específica, não? Não, foi isso mesmo. O comentário era esse. Olha só, a Luciana Dias é lá de Itajubá, em Minas. Oi, que justamente beleza, a reportagem que nós trouxemos, mostrando aqui os dois presidiários, dois detentos, né, lá de Itajubá, o Damião e o Donizete, que estão transformando bikes, que são apreendidas, em cadeiras de rodas. Vamos perguntar a Luciana se ela conhece esse projeto, se ela conhece Esse projeto aí essa unidade prisional, isso, né? Quem sabe? Luciana, e ela podia Luciana, você podia dizer ao Donizete e ao Damião que nós estamos falando neles aqui na rádio, porque eu acho que é importante que eles tenham esse retorno, porque é um reconhecimento social pela ação individual que eles fazem com altíssima repercussão social e humana. Sem nenhuma dúvida. Agora, e se puder, se puder, leva o link aqui da... sim, né? Da Rádio Rio de Janeiro, né? Com certeza. Mas, Dirceu, bom, você ficou tocado aí aquela questão do analfabetismo, né? Isso, eu queria chamar a atenção pelo seguinte, esse grupo dos presidiários tem um grande número, como foi
dito aqui, que não tinha condições de leitura. Isso. Nós podíamos pensar em dois assuntos que são fundamentais na ressocialização. Um é justamente educação, e o outro é acostumar ao trabalho, mostrar o efeito positivo do trabalho. Então, educação e trabalho. Agora, num país onde a educação é desprestigiada até para as crianças, e onde, inclusive, as crianças são proibidas de trabalhar com menos de 16 anos, fica difícil. Eu não conheço a história conhece muito poucos homens que se tornaram grandes homens sem ter começado a trabalhar qualquer tipo de atividade, trabalho, desde criança. É incrível. Agora, aqui nesse país é proibido. Pois é, você sabe que dentro disso, nós temos, através do governo, o projeto Jovem Aprendiz. O Itajubá de Minas está lá trabalhando lá com os nossos dois lá. Aqui o Rio de Janeiro está começando uma experiência pioneira, porque foi feito um acordo com 4 grandes empresas e eles abriram perto de 400 vagas para jovens, para adolescentes. A partir de que idade? A partir dos 14 anos. Porque a lei manda 16, né? Mas eles estão trabalhando já a partir dos 14 anos. Então o que eles estão fazendo aí, né? Enquanto jovem, claro, ele foi condenado, ele está cumprindo ali a sua pena lá no abrigo, mas eles estão fazendo o seguinte: ele está fazendo cursos profissionalizantes na parte da manhã, por exemplo, e na parte da tarde ele está estagiando na empresa que fez o convênio. Beleza. É pioneiro. Agora veja o que é a coisa, como é que é. A responsável que está coordenando isso pela Vara da Infância e Juventude aqui no Rio, disse que para conseguir montar o projeto, ou seja, convencer o próprio DESIP, convencer as empresas, eles levaram 2 anos para conseguir fazer isso. Então veja só, isso para os jovens infratores, né? Jovens infratores. Isso podia ser levado também para os adultos, né? Mostrar ao adulto a necessidade de aprender a trabalhar, porque a maioria deles não sabe, não apenas não sabem ler, como também não sabem trabalhar, nunca trabalharam, nunca tiveram oportunidade. Exatamente. Justamente por serem analfabetos. Né? Quer dizer, está tudo errado, está estranho isso. A solução do problema tem que ser geral, não pode ser pontual. Claro. Nós, com a nossa influência, a Nádia deu o depoimento dela, são soluções pontuais. Mas o problema nosso é genérico, é um problema endêmico em todo o país, pô. É uma coisa incrível. Eu ia chamar a atenção. Então chame. Já acho que já está bastante claro aí que os 2 pontos básicos: educar o prisioneiro, educar, mas talvez possa começar como instruir o prisioneiro, né? Instruir e depois ensiná-lo a trabalhar. Ainda que a instrução e o trabalhar não evita ninguém de se tornar um delinquente. Sim, claro. Um criminoso. Haja vista a situação, novamente, do nosso país, onde os maiores delinquentes são instruídos, altamente qualificados, altamente situados no trabalho. Então, aí entra. Quer dizer, aí entra realmente a nossa doutrina. É tentar colocar os conceitos básicos da vida após a vida, da outra vida, como é que vai ser, e as consequências da grande frase célebre: a cada um segundo as suas obras, né? E isso, divulgar os nossos conceitos básicos da doutrina, porque não há realmente nenhuma outra capaz de explicar tão logicamente os ensinos de Jesus. É verdade, não é? Olha, os nossos ouvintes estão aqui participando. A Maria Gelabert, que é aqui da Ilha do Governador, está nos acompanhando pelo Tuning Radio, né? Está no seu celular nos acompanhando. Todo mundo pode fazer isso, aliás, né? O Augusto de Irajá está respondendo aqui a pergunta e dizendo que sim, né? Eles, os detentos, podem ser muito úteis à sociedade. Temos boas leis, mas dependemos dos governantes. Com certeza, né? Sem nenhuma dúvida, já estamos comentando isso, né? Nós temos aqui a participação do Márcio, lá de Belfort Roxo. Verdade, os presos têm que trabalhar em troca de diminuir sua pena. Estamos aqui comentando justamente sobre isso. A Marinalva da Penha, todos esses aqui pelo WhatsApp. A Marinalva da Penha
ela deveria aqui que todos deveriam cumprir pena, mas prestando serviços comunitários dentro de cada função, ou seja, usando os seus talentos em prol deles mesmos e da comunidade. É o que está fazendo, não? O Damião e o Donizete estão fazendo isso. Estão justamente fazendo isso. Tá? Nós estamos aqui com a participação também da Michele Gonzaga. E a Michele está dizendo que trabalhou também, né, dentro disso, dentro da Casa Espírita. Está adorando ouvir aqui o nosso programa. Né? Tem muita gente mandando aqui sinal de positivo, né, gostando do programa, né, todos eles aqui. O Jorge Luiz, lá da Pavuna, está dizendo que realmente só cortar o cabelo dos homens na prisão, né, já é um início de revolta do próprio preso. Né? É um problema da sua própria identidade. Né? Bom, nós temos aqui, e agora a grande colocação, a Lucimar Meireles pelo Facebook, dizendo que a educação é a base de tudo. Porque o ideal era nós não termos, né, nem sistema penitenciário, não é, Nádia? É claro, né? Por isso que nós devemos, o Pitágoras já disse isso, né? Vamos educar os homens para não precisarmos de prisões. Mas no mundo de expiação e provas, nós estamos diante desses companheiros que, como nós também, eles trazem as suas inclinações, as suas dificuldades de outras encarnações, e nós também não podemos dizer que nunca tenhamos falido nessa esfera. Então, não há aqui qualquer tipo de juízo de valor, de ajuizamento do comportamento, mas nós estamos constatando a situação tal como ela se põe. E, claro, essa situação tem não só o lado daquele que delinque perante a sociedade tem os seus mecanismos autorreguladores, mas há também aquele agente público, o dirigente, o responsável pela condução das nossas atividades como nação e como Estado, e que tem também se desinteressado dessas questões que têm uma coloração humana profunda. Nós vemos isso comumente, porque as verbas nunca são, o nunca aqui é forte, viu, ouvinte e quem nos acompanha pelo Facebook. Frequentemente, as verbas não são destinadas para as áreas em que esses próprios agentes públicos dizem ser as áreas de concentração dos esforços para um país e uma nação mais felizes, mais igualitários, mais justos. Mas então essas criaturas também precisam ser tocadas. Nós não devemos ter em mente que devemos apenas tocar o coração dos presidiários. Nós temos que tocar o coração daqueles que são responsáveis pelas instâncias de gestão desse sistema que está aí completamente comprometido, e nós vemos que essa gestão é terceirizada, quando isso já não deu certo, inclusive nos Estados Unidos, e essa terceirização já também seguiu um outro caminho, de que nós brasileiros estamos custando, mas estamos tentando muito sair, e nós vimos pelas ações ineptas, ineficazes, às vezes até grotescas, né? Ridículas, pífias, como muitas pessoas gostam de dizer, dos gestores quando houve a grande crise em janeiro. Sim. Né? Não havia um plano B, não havia um planejamento, não havia um esquema de ações, não havia nada, absolutamente nada. Então, é por isso que nós temos também essa ineficácia na gestão dos recursos humanos, porque os presidiários são recursos humanos de que o sistema prisional e o sistema, de um modo geral, da nação brasileira, poderia valer-se, porque é uma mão de obra que pode, ou qualificada em baixa medida, mas pode ser muito bem direcionada e constituir-se em uma mão de obra qualificada em uma ou outra área, para beneficiar a eles próprios, inclusive quando saírem, e enquanto não saem, poderem ser
direcionados para benefício da sociedade. Já que nós estamos falando de educação aqui, vamos lembrar o nosso Paulo Freire, esse grande educador brasileiro. É claro, a frase dele referia-se à criança, ao aluno na escola, mas vamos trazer aqui para dizer também que o condenado, aquele que está no sistema prisional, também é gente, é uma pessoa, é um ser humano, é um espírito reencarnado. E nós não podemos esquecer disso. Por isso eu vou trazer aqui para o nosso debate na Rio, com toda a licença aqui, o nosso querido benfeitor espiritual Emmanuel. Nada melhor do que ele. Né? Ele tem uma mensagem com o título Hospitalização Carcerária. Essa mensagem foi recebida pelo Chico Xavier em 7 de novembro de 1975, em reunião pública do Grupo Espírita da Prece, lá de Uberaba, e a mensagem foi publicada na centenária Revista Reformador da Federação Espírita Brasileira, em fevereiro de 1977. Eu fiz uma pesquisa, não consegui encontrar essa mensagem em livro, não acho que está meio inédita ainda. Mas olha só o que o nosso Emmanuel fala, então, nessa mensagem, hospitalização carcerária. Quando tiveres de anotar o comportamento dos irmãos, reeducando-os em retiros carcerários, deixa que a compaixão se te instale no espírito, antes que a palavra te configure as considerações. Presídios são escolas hospitais, dignas de apreço. Irmãos internados nesses educandários se erigem à posição de enfermos em tratamento espiritual. Magistrados desempenham a função de especialistas, combinando preceitos penalógicos, a feição de recursos curativos para a supressão de desequilíbrios determinados. E de nossa parte, devemos ser os irmãos compreensivos de quantos se vejam na condição de doentes da alma, integrando com eles a grande família humana. Somos todos espíritos imortais, companheiros da mesma caminhada evolutiva. De que maneira condenar os semelhantes, se não dispomos de meios para analisar-lhes o sofrimento, quando o sofrimento lhes extravasa do ser, em forma de ignorância e doença, obsessão e criminalidade? Que espécie de dor terá erguido o braço daqueles que promoveram a destruição do próprio corpo? Quem terá impulsionado a mão do homicida contra aqueles que lhes experimentaram os golpes? Quantos dias de resistência gastaram os corações queridos, mas ainda inseguros, até que se emaranhassem nas trevas da tentação? Que forças invisíveis na terra induziram ao enfraquecimento e ao desânimo almas belas e cultas, quando desertaram dos compromissos que elas próprias criaram na causa do bem? E aí, última indagação do nosso Emmanuel: e qual teria sido o nosso comportamento se houvéssemos faceado as inquietações e os problemas em que os nossos semelhantes, considerados em erro, se matricularam em rudes provas? Aqui nós tocamos, não é, Dirceu, no grande problema do preconceito social com o ex-presidiário, né? É verdade. Isso realmente é uma realidade que não se pode negar, né? Nós que estamos fora das prisões, vemos sempre o presidiário como aquele que está enquadrado na lei das probabilidades de repetir o mesmo crime, né? Então eles são olhados, são vistos com muito cuidado, com muita cautela. Eles têm dificuldade em se inserir novamente na sociedade. Isso é uma verdade. É verdade. Nádia, sim, nesse caso da reinserção, né, social do ex-apenado, condenado, como é que o centro espírita pode atuar? Eu vou pegar um pouquinho aí da Sim. questão que você apresentou agora, que é a questão do preconceito, né? É um conceito anterior, você forma um conceito antecipado. Por que você faz isso? Eu não tenho aqui, de pronto, as estatísticas, Sim. mas o índice de reincidência dos ex-detentos é muito alto. Então, às vezes não é preconceito, às vezes é temor, é cuidado, é prevenção. E nós não podemos
culpar ninguém ou advertir ninguém, claro, porque esteja se precavendo contra algum tipo de ação mais ou menos, do ponto de vista estatístico, previsível. É claro que nós não devemos generalizar, mas isso, do ponto de vista humano, fica extremamente difícil de você fazer, não só do ponto de vista individual, mas também do ponto de vista empresarial. Mas, felizmente, nós estamos mudando isso um pouco, mas os dados estatísticos não nos ajudam muito, nós devemos reconhecer. A doutrina espírita pode imensamente fazer isso, mas como nós sabemos que é uma doutrina de despertamento da consciência, isso leva tempo, não é alguma coisa que você faça até por métodos de associação e erro, e, não é, os métodos de automatismo que são empregados na área do ensino em algumas matérias. Então, nós não podemos fazer isso, porque a doutrina espírita não é uma doutrina de massa, né? É uma doutrina de consciência. Então, é preciso que nós, e também como os que trabalhamos com educação, sabemos que nós temos que trabalhar no tempo, não é isso? Com certeza. No tempo. Então, a doutrina espírita pode fazer muito, mas há necessidade de um tempo de maturação da informação para chegar. Primeiro tem que se preparar o solo, lembrando a parábola de Jesus, preparar o solo para que ali as novas informações possam germinar. É verdade. Olha, estamos vendo aqui pelo Face, né, a Deisiana Silva está dizendo que o programa está abordando muito bem o tema. O Hélio Ricardo está dizendo que solução para o nosso Brasil é amor, trabalho e educação. Exatamente o que nós estamos mostrando aqui, essas participações aqui pelo Facebook. Pois é, né, Hélio? Nós todos sabemos disso, mas temos que encontrar quem realize isso. Não é? E por isso que nós espíritas temos que atuar. E vamos tomar cuidado com os próximos movimentos. Com certeza. Né? A Wanda de Duque de Caxias dizendo que o programa está ótimo. Também a participação aqui da Marise Pereira, aqui pelo WhatsApp. Né? Lembrando aqui do futuro, é a questão da lei da reencarnação. Né? Se nós não fizermos hoje, né, quem vai nos receber amanhã? E foi muito bem lembrado isso. Tá? Todos nós teremos que nascer de novo. A Sandrinha de Madureira dizendo que está gostando muito do debate, né, e que nós precisamos lembrar desses irmãos que estão aí esquecidos, né, no nosso sistema penitenciário. É verdade mesmo. Não Deixa eu dar aqui uma sugestão. Claro. Nós todos podemos fazer agora, neste exato momento, e na nossa vida daqui para frente, nós podemos todos fazer juntos uma coisa muito simples, que nós sabemos que é altamente eficaz, que é orar por todos eles. Muito importante, sem dúvida. Bem, nós estamos chegando ao final do debate na Rio, e eu vou passar a palavra novamente ao nosso benfeitor espiritual Emmanuel, através do Chico Xavier, na finalização da mensagem com o título Hospitalização Carcerária. É o último parágrafo, e ele nos diz aqui o seguinte: nas trilhas do relacionamento mútuo, situemo-nos todos nós, os espíritos ainda vinculados à evolução terrestre, no esquema das consciências endividadas ante os foros da divina justiça. E, longe de agravar as aflições dos nossos irmãos sob assistência carcerária, auxiliemo-los na reabilitação das próprias forças, rogando a misericórdia divina para que se compadeça de todos nós. Então, sem julgamentos, sem condenações, mas lembrar que todos nós somos espíritos imortais, estamos aqui com a bênção da reencarnação e todos nós merecemos uma segunda chance, como Deus sempre está aí nos dando uma segunda oportunidade. Então, nós estamos chegando ao final do nosso debate na Rio, agradecendo a todos que participaram por telefone, pelo WhatsApp, pelo Facebook, aqui a Nádia do Couto Vale, ao Liceu Machado, e até o próximo debate na Rio, se Deus quiser. Debate na Rio.